E aí, equipe VCPS, vários conselhos práticos de sabedoria. Equipe, é o seguinte, hoje nós vamos estudar livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 8, que diz assim, ó, ame a sabedoria, e ela o tornará importante. Abrace-a, e você será respeitado. Então vamos lá, 3 coisas. 1. Ame a sabedoria. Precisamos amar a sabedoria. Amar a sabedoria é amar a palavra de Deus, amar a lei, amar os ensinamentos, os conselhos práticos que a Bíblia nos fala. Isso é amar a sabedoria. Se eu tiver uma ação de amar a sabedoria, o que vai acontecer? Eu faço uma ação, eu planto a ação de amar a sabedoria, de gastar meu tempo. A gente falou sobre o tempo no vídeo passado. Se eu investir tempo na palavra de Deus, que é a sabedoria de Deus, isso aí vai acontecer, a sabedoria de Deus vai me tornar importante. Importante para quem? Para o próprio Deus. Sabe por quê? Naquele grande dia, ele vai falar, entre bendito de meu Pai. E ele só vai falar entre bendito de meu Pai para aquele que é importante para ele, aquele que fez a vontade dele aqui na terra. Se tem aqueles que vão ser chamados entre, tem aqueles que vão ouvir aquilo, afasta-se de mim, apartai-vos de mim. Preste atenção nisso. Abrace a sabedoria. Se eu abraçar essa palavra, se eu confiar nela, abraço. Eu só abraço quem tem muita intimidade. Então eu abraço ela, abraço. Eu abraço a palavra de Deus porque eu estou perto dela. Eu estou perto de Jesus, Jesus está perto de mim. Se eu abraçar a palavra de Deus, se eu abraçar os ensinamentos, os conselhos, as leis que Deus me dá para viver nessa terra, sabe o que vai falar? Sabe o que vai acontecer? Ele vai me tornar respeitado. A palavra de Deus vai se tornar respeitada porque Deus ele vai se importar com você. Não que ele não se importe, é claro que ele se importa com todos. E ele não quer que nenhum se perca, mas está falando de respeito. Está dizendo de proteção. O pai que ama o filho, ele protege o filho. Ele só protege o filho porque o filho respeita ele como pai. Quero te dar um exemplo? Apóstolo Pedro, ele estava no barco, e aí você já conhece a história, né? O que acontece? O barco começa a balançar por causa da tempestade, das ondas, e aí ele vê Jesus andando, todo mundo acha que é um fantasma, e ele fala, Jesus chama ele. Quando Jesus chama ele para andar sobre as águas, ele sai do barco e anda. E interessante que enquanto ele está olhando para Jesus, enquanto ele está respeitando o que ele ouviu Jesus venha, ele está andando na água. Quando ele olha para a situação, ele afunda. Quando ele afunda, Jesus pega a mão dele e puxa ele, socorre ele. Jesus só socorreu ele, por quê? Porque ele estava perto de Jesus, ele amou a sabedoria, a sabedoria tornou ele importante, fez de um pescador um apóstolo, 3.000 almas de uma pregação, mais ou menos, e Pedro abraçou ele, e a sabedoria fez com que ele fosse respeitado. Jesus só pega pela mão quem respeita ele. Então, como é que vai ficar a sua vida hoje? Você vai respeitar a palavra de Deus ou vai continuar afundando? Clame a Deus, chame por Deus, chame por Ele, porque Ele quer pegar você pela mão. Mas para Ele pegar você pela mão, você primeiro vai ter que amar a sabedoria. Você vai ter que se abraçar ela e respeitar Jesus. Jesus, Ele quer pegar você pela mão, mas antes Ele quer que você respeite Ele como Deus. Eu não sei em quem você acredita, eu não sei o que você está fazendo na tua vida, eu só quero te dizer uma coisa, existe somente um Deus. Aquele que enviou Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. E Ele foi aos céus e deixou o Espírito Santo. E Ele vai voltar para recolher a igreja e os que são deles. Ele vai recolher aqueles que respeitam a palavra dele. E eu quero fazer um convite para você. Se essa noite, ou esse dia, ou essa tarde, essa madrugada, você quiser voltar para Jesus, essa é a hora. Faça uma oração e volte para Ele. Se você não conhece Ele e quer entregar a sua vida a Ele, faça isso agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. A sabedoria é Jesus. Ele está chamando por você.
essa palavra falou ao teu coração, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e me ajude a espalhar provérbios pelo mundo. Paz.